paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Eu sou o LD. Estamos começando mais um vídeo do canal Discípulos. E esse aqui é o último vídeo da série sobre o derramamento do Espírito. Então se você não assistiu os vídeos dessa série, essa série conteve 5 vídeos. Esse aqui é o último vídeo. E o título desse vídeo aqui é O Espírito Já Foi Derramado, parte 2. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço para que você deixe seu like. Eu peço para que você deixe seu joinha. Eu peço para que você deixe seu gostei. Eu peço para que você deixe o seu amei nesse vídeo aí, para poder incentivar o seu irmão na fé a continuar gravando os vídeos. Eu peço para que você não se esqueça do nosso propósito de 1000 inscritos e se inscreva aí no canal. Me dá essa força aí e me ajuda a bater essa meta de 1000 inscritos para poder monetizar o canal. Isso também vai me incentivar bastante a continuar postando os vídeos. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue aí, @louvadeus88. Agora chega de conversa e bora pro vídeo. Então, irmãos, esse vídeo aqui é a segunda parte do vídeo anterior. Então se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui nos cards. Eu vou estar dando continuidade no capítulo 2 de Atos, dos versículos 4 ao versículos 12, que fala sobre o derramamento do Espírito, quando o Espírito foi derramado no Pentecoste, se cumprindo lá a profecia de Joel, que diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Antônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós é nossa própria língua materna? Partos, medas e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Antônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Então no versículo 4 a gente vê que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E no vídeo anterior eu falei sobre qual a finalidade de todos terem ficado cheios do Espírito Santo e como ser cheio do Espírito Santo. Então se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar nos cards aqui, para que depois desse vídeo aqui você possa correr lá e entender um pouco melhor sobre o conteúdo da mensagem. Então os discípulos, quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. E uma lição que a gente aprende aqui é que o Espírito Santo é que nos capacita. Se a gente for parar para analisar com a ótica dos fariseus e dos mestres da lei do tempo de Cristo, nenhum dos discípulos estavam aptos para pregar a palavra de Deus, porque eles eram apenas pescadores. E como poderia um pescador entender alguma coisa sobre a lei de Moisés? Afinal, se eles eram pescadores, é porque eles foram incapazes de se tornarem mestres. E a maioria dos discípulos de Cristo eram pescadores, filhos de pescadores e provavelmente netos de pescadores. Então que moral tinha um pescador para pregar a palavra de Deus? A questão nisso tudo é que quem os capacitou a pregar a palavra foi o Espírito Santo. E por mais que eles não tenham estudado nem aprendido sobre as leis de Moisés, nem se formado como fariseu, como mestre da lei, eles caminharam e foram discipulados pelo mestre dos mestres. Eles caminharam durante 3 anos e meio com Jesus aqui na terra, sendo discipulados pelo próprio Cristo. Eles assistiram todas as pregações de Jesus, eles ouviram todos os sermões que Jesus fez, eles caminharam com Jesus de dia e de noite durante 3 anos e meio. Eles viram praticamente todos os milagres, todas as curas, todas as manifestações espirituais que Jesus fez. E como nós vimos na maioria dos vídeos dessa série, o Espírito Santo esteve com Jesus ao longo de toda a vida do Senhor aqui na terra, desde o nascimento até a morte e a ressurreição do Senhor, até a sua assunção aos céus. Até quando Jesus foi levado aos céus, o Espírito esteve com ele. Então, de maneira indireta, já que o Espírito estava sobre Jesus, os discípulos eles foram discipulados, ministrados e capacitados pelo Espírito Santo através da vida de Cristo. Mas essa capacidade de falar em outras línguas, essa habilidade de falar em outras línguas que foi concedida pelo Espírito aos discípulos, está relacionado sobre um propósito específico que Deus tinha sobre a vida deles. Isso significa que Deus vai conceder a cada um de nós habilidades específicas para cumprir propósitos específicos para a pregação do Evangelho, para que a gente possa pregar o Evangelho, para que a gente possa pregar o Evangelho de Cristo. Só que essas habilidades específicas, elas não estão relacionadas com os dons do Espírito, porque os dons do Espírito eles são exclusivos para a edificação da igreja. Já essas habilidades específicas que Deus nos concede, que o Espírito nos capacita, são habilidades específicas para a evangelização, são habilidades específicas para a pregação do Evangelho, para que a gente possa pregar aos perdidos sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E para isso essas habilidades específicas servem, e para isso o Espírito concedeu a habilidade e a capacidade aos discípulos de falar outras línguas, de falar outros idiomas. Por exemplo, eu sou rapper, eu recebi essa habilidade exclusiva, essa habilidade específica
para poder pregar o evangelho de Cristo. Isso não está relacionado com os dons espirituais, mas isso está relacionado à pregação do evangelho. Isso está relacionado com a evangelização. E cada um de nós recebemos essas habilidades específicas. E essas habilidades específicas pode ser cantar, pode ser pintar. Essa habilidade pode estar relacionada ao serviço de ação social. Essa habilidade ela pode estar relacionada ao nosso trabalho secular. Mas o que diferencia as nossas habilidades com as habilidades daqueles que não creem em Cristo? Das habilidades daqueles que não confessam Cristo, que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Porque tem cristão pintor e tem ateu pintor. Tem cristão que faz trabalho social, assim como tem ateu que faz trabalho social. Tem cristão que canta, mas também tem aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador, que cantam muito bem. Então o que diferencia a nossa habilidade para a habilidade daqueles que não confessam a Cristo ou que não reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador é a capacitação do Espírito para poder pregar o Evangelho. Então o que diferencia as nossas habilidades daqueles que não confessam a Cristo é essa habilidade, essa capacidade de pregar. Ou seja, para que você entenda onde eu quero chegar, o Espírito, quando ele nos capacita a pregação do Evangelho, independente das nossas limitações, independente das nossas habilidades, independente de nós sermos graduados ou não. Os discípulos, eles não eram graduados, eles não eram mestres, eles eram apenas pescadores, mas o Espírito os capacitou a falar em outras línguas, exatamente para que o Evangelho de Cristo pudesse ser pregado através da vida deles. Então, resumindo, essa capacitação do Espírito é para que a gente apresente Jesus como Senhor e Salvador de toda a humanidade. E no versículo 5 e 6 de Atos está dizendo o seguinte: havia em Jerusalém judeus, temente a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então os discípulos, quando estavam reunidos na sala, ouviram um barulho e o Espírito desceu como um vento impetuoso. Só que todos os que estavam de fora daquela casa, eles também ouviram o barulho do vento impetuoso. Eles também ouviram o Espírito chegando. E quando eles ouviram esse barulho estranho, como de um vento impetuoso, todos se reuniram para saber o que estava acontecendo. Como a curiosidade faz parte da natureza humana, eles também ficaram curiosos e se ajuntaram para ver o que estava acontecendo ali, para ver que barulho era aquele. Só que quando eles chegaram perto, eles ficaram perplexos, eles ficaram admirados, eles ficaram abismados, porque estavam ouvindo os discípulos falarem em suas próprias línguas, nos seus próprios idiomas. E outra lição que a gente aprende aqui é que o Espírito Santo é que nos atrai. Quando eles ouviram o som do Espírito chegando, eles foram atraídos pelo aquele som. E aquele som era o som do Espírito chegando, do Espírito sendo derramado. E a prova de que é o Espírito de Deus que nos atrai é que quantas vezes a gente não erra, quantas vezes a gente não peca contra o Senhor e a gente foge da presença do Senhor. E a gente fica com medo de se apresentar a Deus por causa dos nossos pecados, com vergonha dos nossos pecados, com vergonha dos nossos erros. Quantas vezes a gente não peca contra Deus e some da presença do Senhor. E ainda assim o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele fala com a gente através de um filme, através de uma música, através de uma pessoa. Fala com a gente através de pessoas que nem conhecem a Deus. Quantas vezes a gente, mesmo estando errado contra o Senhor, Ele vem até nós, como se estivesse dizendo: ei cara, tu errou contra mim, foi você que errou contra mim, e você tá fugindo de mim, você tá tentando se esconder de mim. Você que tá errado comigo, eu tô indo até você, e você ainda vai ficar me ignorando. E a gente olha pra graça de Deus sobre a nossa vida, e a gente pensa: cara, como eu posso resistir a essa graça? Como eu posso fugir dessa graça? Como eu posso fugir do Senhor? Como pode Deus me amar assim, cara? Eu sendo miserável, sendo pecador. Como pode esse Deus me buscar, mesmo eu tendo pecado contra Ele, mesmo eu tendo errado contra Ele, Ele vem até mim? Como pode isso? Como resistir, cara, à graça de Deus? Como resistir a essa irresistível graça? E a gente começa a orar: Senhor, misericórdia, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa porque eu sou falho, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor, Deus. Porque é o próprio Deus, através do Espírito Santo, através do seu Espírito, que nos atrai para Ele. E quando o Espírito nos atrai a Deus, Ele fala conosco de uma forma que a gente vai entender. Ele fala com a gente numa linguagem que a gente vai entender, uma linguagem que a gente sabe que é Deus que está falando com a gente, que não tem como negar que não é a voz de Deus. Independente de você falar no português claro ou de você falar numa linguagem mais formal, uma linguagem mais culta, o Senhor, Ele vai falar contigo, o Senhor vai falar comigo de uma forma que a gente vai entender, de uma forma que a gente vai saber que é Deus falando com a gente. Já no versículo 7 e 8 de Atos 2, antônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Os judeus e os estrangeiros presentes, eles começaram a se questionar pelo fato dos discípulos estarem falando na sua própria língua materna, no seu próprio idioma. E os galileus eram tidos como os caras da roça, eram tidos como os caipiras, eram tidos como os caras indoutos, como os sem cultura. Então é como se os judeus estivessem perguntando: como pode esses caipiras, como pode esses sem cultura estarem falando no nosso idioma e estarem pregando com eloquência, de forma que a gente entenda perfeitamente o que eles estão falando? Como pode isso? E no versículo 9 e 11 de Atos 2 diz que pardos,
medos, que elemitas, que habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos falar sobre as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Mas sabe por que o Espírito Santo capacitou os discípulos a falarem outros idiomas? Não foi para que eles se tornassem poliglotas ou para que eles pudessem sair por aí dizendo: agora a gente fala mais de um idioma. Mas o propósito do Espírito os ter capacitado a falar em outras línguas é porque ali na festa de Pentecostes estavam reunidas pessoas de diversas culturas, pessoas de diversas nações, pessoas de diversos lugares do mundo estavam reunidos ali para participarem da festa do Pentecostes. Então essa foi uma grande oportunidade, uma grande estratégia de Deus disseminar o evangelho ao redor do mundo, já que aquelas pessoas que estavam ali participando da festa e ouvindo a pregação do evangelho de Jesus Cristo, depois que a festa do Pentecostes terminou, provavelmente cada um voltou para sua terra natal, cada um voltou para sua casa, provavelmente cada um voltou para o seu país de origem, só que eles não voltaram para casa da mesma forma que eles saíram, porque agora quando eles retornassem ao seu país de origem, eles retornariam tendo conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E da mesma forma que o Espírito fala através de nós, agora o Espírito falaria através deles, e o evangelho de Jesus Cristo agora poderia ser pregado até os confins da terra. Já no versículo 12 de Atos 2, está escrito que, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que isso significa? E você sabe o que isso significa? Isso significa que a gente não precisa orar para que o Espírito seja derramado. Sabe por quê? Porque o Espírito já foi derramado. E o derramamento do Espírito foi um fato único e exclusivo na história da humanidade, que aconteceu para se cumprir a profecia que foi profetizada pelo profeta Joel lá no Antigo Testamento. E isso não vai acontecer novamente. Sabe por quê? Porque o Espírito já está entre nós, porque o Espírito já está no nosso meio, porque o Espírito já opera em nós, porque o Espírito já está no meio da igreja de Cristo, porque o Espírito já está no nosso meio. O Espírito de Deus é quem opera através da igreja de Cristo aqui na terra. Então o Espírito de Deus ele não vai descer novamente, porque o Espírito de Deus já desceu, porque o Espírito de Deus ele permanece sobre a igreja de Cristo. Então, irmãos, é isso. Vou finalizar esse vídeo e essa série por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Espero que Deus tenha falado de alguma maneira através desses vídeos, através dessa série, ao coração de vocês. Espero que essa série e que esses vídeos tenham edificado a sua vida de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa série, deixe seu like, deixe seu amei, deixe seu gostei aí. Me ajude a fazer com que esse canal cresça e que esses vídeos alcancem mais pessoas. Se inscreve aí no canal para me dar essa força. Não deixa de me dar essa força, eu tô te pedindo, por favor. E não se esqueça de seguir nas redes sociais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.